Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje a gente vai na parte final da série Cristo virá buscar a sua igreja, através do livro de Hernandes Dias Lopes, A Segunda Vinda de Cristo, que é a nossa grande esperança. E o assunto, o tema foi os sinais gerais da Segunda Vinda de Cristo. O texto base foi Mateus, o capítulo 24, do verso 1 ao 51. Então nós chegamos aqui ao final dessa série, que Cristo virá buscar a sua igreja. E eu espero sinceramente que você tenha visto os vídeos anteriores que foram postados e que tenha compreendido as mensagens que nós apresentamos. Nelas, com certeza, nós obtivemos uma certeza. A segunda vinda de Cristo, ela é certa. E nós devemos entender essa afirmação e nós devemos estar, meus amados irmãos, alertas, vigilantes e preparados para esse dia. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos orienta na sua palavra estas ações que nós aqui acabamos de falar. Nós precisamos entender que as Escrituras, elas nos dão a certeza dessa segunda vinda de Cristo. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, cuidem em dar atenção. Se você foi alcançado por essa revelação contida nas Sagradas Escrituras, expostas pelo Senhor Jesus Cristo e revelada pelo Divino Espírito Santo, Ele mesmo nos descreve e prepara essas informações a respeito da sua segunda vinda. Primeiro, quanto à descrição dessa sua segunda vinda, nós podemos aqui destacar três características bem claras. E a primeira é que ela será repentina. Lá em Mateus capítulo 24, no verso 27, diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós sabemos que o meio de transporte mais rápido é o avião. Ele atinge aproximadamente 2.200 km por hora. Ou seja, ele saindo do Ocidente, o extremo Ocidente ao extremo Oriente, uma velocidade média aproximada de 2.200 km, ele vai alcançar esse extremo em 136 horas. Porém, meu amado irmão e minha amada irmã, a vinda de Cristo é como um relâmpago, é um piscar de olhos. O relâmpago, ele leva aproximadamente para surgir 220 mil quilômetros por hora. Você já imaginou? É um abrir e fechar de olhos, é muito rápido. Ninguém poderá se preparar de última hora. Precisamos estar atentos, apercebidos. E viver, meu amado irmão e minha amada irmã, desapercebido é uma loucura. E esse mundo, essa sociedade que nós vivemos, infelizmente, cada vez mais ele tem empurrado as coisas de Deus, colocado Deus para a lateral das suas vidas. Esta sociedade não o ama e nem espera a volta de Jesus Cristo. Segundo ponto, que ela será gloriosa. Veja Mateus 24:30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande. Cristo virá, Ele mesmo, o Deus encarnado, pessoalmente, fisicamente, visível, audível e de forma pública. Todo o olho verá. Você pode ver isso em Apocalipse capítulo 1, verso 17. Não haverá um arrebatamento secreto para só depois acontecer a vinda visível de Cristo. A sua segunda vinda, meu amado irmão, ela é única. Ele virá montado em um cavalo branco, acompanhado de um século de anjos, no soar da trombeta de Deus, com grande esplendor e glória. Terceiro ponto, ela será vitoriosa. Essa segunda vinda de Cristo será vitoriosa. Mateus 24:34. Jesus, ele recolherá os seus eleitos de uma extremidade à outra dos céus. Os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro com corpos incorruptíveis, imortais, poderosos, gloriosos, espirituais, celestiais, semelhantes ao corpo da glória de Cristo. E na verdade, os que estiverem vivos, eles serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E assim nós estaremos para sempre com Ele. Aquele dia, meu amado irmão, será vitória. As nossas lágrimas serão enxugadas de uma vez por todas. Nós ouviremos o Cordeiro a dizer: vinde benditos do meu Pai,
entrai na porta do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, lá em Mateus 25, 34. E também ele nos prepara para isso. Então, quanto à preparação da sua segunda vinda, ele nos prepara dizendo, primeiro, através de avisos claros, Mateus 24, 32 e 33, aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Sabemos as estações, mas não sabemos reconhecer, meus irmãos, os sinais que Cristo nos alerta na sua palavra. E sabe por quê? A nossa incredulidade. Mas não conseguimos enxergar com clareza os sinais deixados por Jesus Cristo. Eles estão cada vez mais claros. Prepare-se. Ele prometeu voltar. Segundo, será imprevisível. Mateus 24, 34 ou 36. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Ninguém pode decifrar esse dia. Ele pertence unicamente e exclusivamente a Deus. Portanto, estejamos nós, meus amados irmãos, em observação, alertas, atentos às suas palavras. Tudo o que ele disse certamente vai acontecer. Nós seremos loucos se nós vivermos despercebidos. Terceiro ponto, será inesperada. Mateus 24, 37 ao 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não esteja desatento como estava aquela geração diluviana. Não que isso seja ruim, meus amados irmãos, mas eles preferiram estar mais ocupados com as rotinas da vida do que estar olhando para as coisas do reino, para o retorno de Cristo. Isso é iminente, isso é urgente, isso é prioridade. Estando os homens tão envolvidos em coisas boas a ponto de esquecerem de Deus, estarão, neste caso, maduros para o juízo. E também será para juízo. Mateus 24, 40 ao 41. Estão dois lá no campo. Um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estão no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Haverá apenas dois grupos. Os que vão desfrutar das bem-aventuranças eternas e os que ficarão para o juízo. A segunda vinda de Cristo colocará fim a todas as esperanças. Não terá segunda chamada, não terá segunda chance. E por fim, será preciso vigilância. Mateus 24, 42 ao 44. Portanto, vigiem. Vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considere isso. Se o pai da família, o pai de família, soubesse a que horas viesse o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Portanto, não despreze os sinais da segunda vinda de Cristo, meu amado irmão. Eles já ocorreram, eles continuarão ocorrendo e eles ainda ocorrem. Todavia, eles irão se multiplicar aos vossos olhos, mas vós continuarão desapercebidos. Que o Senhor Jesus nos ajude a compreender essa mensagem e esteja vigilante, atentos a essa segunda vinda de Cristo, porque certamente Ele retornará.